Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Então vamos continuar o capítulo 5, com a leitura em áudio e os comentários. Eu vou deixar aqui na legenda, né, os links para o formulário e para o site, e você pode deixar suas dúvidas, né? Então vamos agora continuar o capítulo 5. Leitura, escuta e comentário. 5. Motivos que nos recomendam esta devoção. Artigo 1º. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo, que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus, se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais não... Aqui São Luís comentando, né, que Deus é o criador do mundo, né, é o criador de tudo. Então não tem serviço na existência maior do que servir a Deus. Serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz. Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria. Que nem já falou nos capítulos anteriores, né? A escravidão a Deus é a escravidão de amor, porque Deus é o melhor dos senhores, né? Então, um escravo de Deus por amor que a gente escuta muito pelo escravidão de chicote, violência, né? Mas Deus, ele é Senhor, entendeu? Então a escravidão é nessa obediência total, completa, né? Por isso que fala escravidão de amor a Deus, né? E Deus nunca maltrata os seus filhos, né? Então por isso que fala uma escravidão de amor, né? É a escravidão no sentido de pertença. Eu pertenço a Deus, a minha vida é de Deus, então eu sou escravo, porque Deus é dono da minha vida. Só que como ele é Deus, ele é bom, então ele é o melhor dos senhores que tem, né? Então ele nunca... A gente compara a escravidão a Deus com a escravidão por imposição ou ao demônio ou etc. E pelas mãos de Maria Santíssima se entregar inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis e que não reservar nada para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o podem pagar. Aqui falando entregar tudo a Deus, a Jesus, pelas mãos de Maria, né? E que nem falou aqui do tesouro, né? Nem todo o tesouro da terra pode pagar isso, porque o que Deus nos dá é muito maior que qualquer riqueza material. Então, para que a gente vai ficar com o menor, se Deus ele é tudo, né? As outras congregações, associações e confrarias, eretas em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que promovem grande bem no cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva. Não prescrevem a seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazer... Aqui São Luís está falando das outras consagrações, né? Que nem já tinha falado outro, por exemplo. A consagração de São Francisco é obediência, castidade, obediência, pureza e pobreza, né? Pobreza, obediência e castidade. Então a gente entrega essas três coisas. Algumas congregações, né? Vocês entregam, por exemplo, celibato, né? A vestimenta, né? Usa o véu, como as irmãs, né? Do estilo de vida, por exemplo, lá tem uns monges assim que não falam, esqueci o nome, eu não lembro o nome agora da congregação, que eles fazem silêncio como penitência de oração. É uma das mais assim que tem regras assim, sabe? E então nessas a gente entrega algumas coisas na nossa vida. Nessa que o São Luís tá falando, a gente consagra tudo da minha vida, do meu estado de vida atual, do que das minhas obrigações com a sociedade, tudo eu consagro a Deus. Então, não é só castidade, obediência e tal, é tudo, total. Então, por isso São Luís fala que essa consagração é diferente das outras, né? Que a gente entrega totalmente às mãos de Nossa Senhora para ela não conduzir tudo na nossa vida a Deus, né? Por isso que é o sentido de escravidão de amor, né? Fazerem suas obrigações. Deixam-nos livres em todas as outras ações e instantes de sua vida. Mas nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria
todos os nossos pensamentos, sem palavras, reserva, ações e sofrimentos, pensamento, e todos os momentos palavras, da vida, de em sorte todos que, os ou momentos. despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, Ah, nas ações as mais importantes até como nas mais dormindo. corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e a Maria, em virtude da nossa oferta, a menos que o retratemos expressamente. Que consolação! Além disso, Consolação. como já ficou dito, não há outra prática como esta pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade que se insinua até nas melhores ações, e nosso bom Jesus nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Mãe Santíssima todo o valor de nossas boas obras. Se mesmo neste mundo... É um pouco diferente dessa consagração, né? Que é até o valor das nossas boas obras. Então a gente tem, né, entende às vezes de entregar alguma coisa, né? Ah, vou entregar, né, que nem falei aqui, mas entregar as boas obras também, né? Tudo que eu fiz de bom, todas as vezes que eu posso querer me vangloriar, né, que é ruim isso, o orgulho, mas até as boas obras, tudo é consagrado a Deus. Então não é só a penitência, né, o esforço que a gente faz, mas também a graça e toda a recompensa, tudo é entregue a Deus. E essa consagração é perfeita porque quem entrega a Deus é de Deus. Então é como, né, eu não vou falar assim não, que essa palavra vai ser ruim, como possuir a Deus, né, completo, mas é como se, não é como se, né, mas você é de Deus, entendeu? Então você é de Deus, tudo que você faz de bom é de Deus, tudo que você faz de errado, você entrega à Virgem Maria para ela nos corrigir, né, nos ajudar a nos corrigir. E também tudo que a gente faz, tudo que a gente ganha material, espiritual, tudo é consagrado a Deus. Então por isso que essa consagração é diferente de todas as outras, né? Porque que nem acabou de falar aqui no áudio. Algumas você pode ter alguma liberdade própria, essa não. Essa todas são uma entrega a Jesus por Maria, como já foi dito aqui no tratado, né? Então, preciso explicar de novo cada pedacinho, porque está explicado muito bem que assim, se entregar a Deus não quer dizer que eu vou ficar parado, né? A Deus dará. Não. Tudo que eu faço é a Deus, entendeu? Tudo, todas as coisas. Ele dá o cêntuplo àqueles que por seu amor abandonam os bens exteriores, temporais e caducos, conforme Mateus, capítulo 19, versículo 20. Em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até seus bens interiores e espirituais? Jesus, nosso divino amigo. Dizendo aqui que como Deus, ele retribui 100 vezes mais o que a gente oferece para ele. Então, como mais Deus vai devolver, entre aspas, né? Vai nos dar, né? Em agradecimento, né? Quanto mais aqueles que entregaram tudo, entendeu? Por exemplo, a Virgem Maria, né? Entregou tudo a Deus. E o que ela recebeu de Deus? Ser mãe do próprio Deus. Então, olha só. A Virgem Maria é o exemplo da criatura perfeita, que fez tudo que é agradável a Deus, que recebeu de Deus até a graça de ser mãe de Deus, porque ela entregou tudo. Então Deus, vê como é que Deus retribui 100 vezes mais, né? Ela que entregou tudo a Deus, Deus retribuiu a ela e falou: eu quero que você seja minha mãe. Olha só. Ela fazer parte, né, cooperadora da salvação de toda a humanidade, de todo o tempo, de toda a criação de Deus, né? Então olha só, Deus retribui. Deus retribui o tanto que a gente entrega a Ele, né? Ele chama, né? Mas sempre há o livre-arbítrio, né? Então, tudo que a Virgem Maria recebeu foi por liberdade. Então, a graça sempre vem de Deus, o milagre sempre vem de Deus. Mas Deus concede ao tanto que a gente se abre, né? Então, incontestavelmente, a Virgem Maria se entregou a Deus como nenhuma criatura fez, né? Por isso que ela é diferente, né? De todas as criaturas no sentido, né, de não ter o pecado original, de ser mãe de Deus, né? E todos os dogmas que tem, né? Porque Deus concedeu a ela conforme o tanto que ela entregou a Deus, né? Deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Se toto, totum me comparavit, diz São Bernardo. Ele ganhou-me inteiramente, dando-se inteiramente a mim.
A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que pudermos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele e experimentaremos mais ainda sua liberalidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Cum liberale, liberalis erite. Só pausar aqui que eu lembro que nos vídeos anteriores eu estava acompanhando o texto, né? Então vou abrir aqui o tratado. Para volta e meia a gente também aqui na página. A gente acompanha também aqui no conteúdo. Tá nas últimas páginas. Peraí. Um minuto. Vou ver aqui, não sei porque que não tá achando o capítulo. Então esse aqui, capítulo 5. Ouvindo a gente acompanha. Artigo 2º. Esta devoção nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela obedecendo-lhe durante 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se confunde quando reflete seriamente nesta atitude da divina sabedoria encarnada que não quis, embora podendo, dar-se diretamente aos homens, preferindo fazê-lo por intermédio da Santíssima Virgem. Essa questão justamente é o que os protestantes também não entendem. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aí, aqui, ó. E aqui, repito, que o espírito humano se perde ao refletir sobre essa maneira de proceder da sabedoria encarnada, como é que Deus agiu. Embora Deus pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens. Então Deus não veio na terra como ele subiu. Ele quis vir pela Virgem Maria. Então isso que muita gente não compreende. Por que Jesus quis nascer de uma mulher, né? Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outrem, mas antes como uma pobre e pequenina criança, dependendo dos cuidados e do sustento de sua mãe. Esta sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, falando de Jesus, e de salvar os homens, não achou o meio mais perfeito, nem mais rápido, para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8 anos, 10, 15 primeiros anos de sua vida, mas como as outras crianças, mas durante 30 anos. Então, antes de Jesus ter sua vida pública, né, ele viveu até os 30 anos em obediência total à Virgem Maria, né? Como a gente já falou anteriormente, né, a Virgem Maria obedece inteiramente a Deus. Então foi por isso que Deus se submete a ela, porque ela cumpre tudo que Deus pede. E na missão dela de mãe também. E eu não tenho certeza se na cultura judaica o homem com 30 anos que é considerado a maioridade. Então eu não tenho certeza, né? Por isso que eu não afirmo. Mas quando Jesus teve a maioridade, aí que ele foi para sua vida pública, né? Mas aí o que São Luís está falando aqui é que as pessoas não entendem por que Deus quis vir
como homem, né, filho de mulher, ter sua mãe e ser obediente, e nesses 30 anos dar mais glória a Deus do que se fizesse milagres por todo mundo. Porque se a gente, né, só fazer as contas, Jesus viveu 30 anos na sua família, como filho de Maria, e ele só teve a missão em 3 anos, né? Então, 30 anos da vida dele, ele viveu na sua família, né? 3 anos ele viveu a missão. E deu mais glória a Deus obedecendo a Virgem Maria do que se ele fizesse desde pequeno saindo pelo mundo fazendo milagres. Porque o que a gente não compreende é que a obediência, o amor, dá muito mais glória a Deus do que fazer um milagre e a pessoa se surpreender, mas não mudar de vida. Então, aqui, nessa submissão de amor, né, Deus nos ensina como que a gente deve viver para ter uma vida santa, né? É o amor de Deus em família, porque Jesus fez isso. A Virgem Maria, cuidando do seu filho Jesus, ela obedeceu a Deus e deu glória a Deus, porque a Virgem Maria, né, e São José também, é obedientes em tudo a Deus. Então, isso que dá glória a Deus, não são grandes atos, né? Porque se a gente parar para analisar, né, os atos da Virgem Maria foram todos silenciosos. Ela apenas viveu, né? Não tem igual a Virgem Maria andou pelo mundo, né? Fez evangelizações, né? Foi como Davi, os exércitos, não. Mas nos atos dela, a Virgem Maria foi maior que todos os profetas e todos os anjos juntos. Por causa da obediência total a Deus, até o ponto de antecipar o pecado, né? Que é difícil explicar isso teologicamente, né? Mas todos nós temos liberdade, né? E a Virgem Maria escolheu a Deus, por isso ela nasceu sem o pecado original, né? Tem até as explicações, né, dos santos. A Virgem Maria é como se ela tivesse recebido a vacina antes de ter a doença do pecado, né? Então a criança toma a vacina, ela não vai ter aquela doença, né? Que ela já vai ter a defesa do corpo. Nós, às vezes, depois que pegamos a doença, tem que tomar um remédio, que é o batismo. Então a Virgem Maria, isso é bem claro nas escrituras, né? Antes que tu nascesse, já te concebi, profeta das nações. E com a Virgem Maria foi exatamente desta forma. Antes dela nascer, ela já dá uma resposta a Deus, né? E Deus deu ali a resposta a ela, conforme a resposta que ela deu a Deus, né? Então ali Deus já instituiu a missão dela, né? Quer ser mãe do Salvador? E aí a Virgem Maria diz que sim, né? Então por isso que ela sempre será, né? E continuará sendo a mãe de Deus e nossa mãe, né? Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. E agora, depois da subida ao céu, agora a gente vê a Virgem Maria nas aparições andando pelo mundo, né? Avisando o povo para conversão, né? Para se arrepender, né? Para que a justiça de Deus, que é justa mesmo, não caia sobre nós, né? Porque lembrando que de Deus é justiça. Então, se vem algum castigo, né, entre aspas, é porque a justiça exige, né? Então, por isso que pede orações e conversão para aplacar a justiça, entendeu? A justiça é o que é correto, entendeu? Então é para nossa mudança. Então só tem justiça onde tem crime, entendeu? Se as pessoas não cometem crime, não precisa de justiça, porque tudo já está bom, né? A justiça é justamente para fazer justiça, né? Tem um mal ali, então faça justiça, tire esse mal, né? Então é bem isso. Que não quis aparecer no mundo em plena idade viril, independente de quem quer que fosse, mas como uma criancinha dependendo dos cuidados de sua Mãe Santíssima e mantida por ela. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo do que se submetendo em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos.
E ele deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu, empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, a pregar por toda parte, a converter os homens. Oh, que grande glória damos a Deus, submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus. Olha lá. Com um exemplo tão visível e conhecido de todo mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-nos a Maria, a exemplo de seu filho? Lembremos aqui, para a prova da dependência que devemos... submeter a Virgem Maria, né? Porque, como diz ali, Jesus veio até nós por Maria. Então, nós devemos ir até ele, a Jesus, por Maria também, né? E a Virgem Maria, a primeira cristã, ela é o exemplo de como nós devemos viver. Então, ela é a nossa maior professora, porque ela viveu, ela sabe esse caminho. E ela tem acesso a Deus. E Deus fez ela esse acesso para nós chegarmos até Jesus. Então, e isso fique bem entendido. A Virgem Maria é o auxílio para chegarmos até Jesus. Né? Como já explicou, ainda a gente acha, eu posso chegar até Jesus, né? Mas Jesus veio até nós por Maria, né? Você pode chegar até Jesus, entendeu? Mas a resposta que Deus vai te dar vai ser segundo as suas obras, né? Agora, se a gente chegar com a Virgem Maria, tem o auxílio dela para melhorar nossas obras para chegar diante de Jesus, né? E lembrando que ninguém chega a Deus se Deus não permitir, né? Então, até esse caminhar até Deus é Ele nos chamando, entendeu? Vem até nós. E Deus deixou a Virgem Maria essa missão de nos levar até Ele, né? É o caminho seguro e mais rápido para chegar até Jesus, né? Então, quem que vai querer desperdiçar esse caminho? Só se for muito soberbo, né? E orgulhoso, né? Fala, não quero essa ajuda. Não, quero ir sozinho, né? Então, vai demorar mais, entendeu? Vai demorar mais. E, querendo ou não, no céu vai encontrar também com a Virgem Maria, né? Que o primeiro relance, né, de escada até Jesus é Maria. Então não tem jeito, né? A Virgem Maria sempre nos leva a Jesus. É sempre uma estrada caminhada. Não está no caminho nem impedindo. Ela é ela que nos entrega a Jesus. E por meio dela também nós chegamos a Jesus. E aí Jesus nos salva. Certo? A salvação vem sempre de Jesus. E a Virgem Maria, os santos todos. Mas a Virgem Maria é diferente de todos os santos, né? A devoção ela é necessária para a salvação. Porque a gente sempre vai ter que passar por ela para chegar a Jesus. Porque ela sempre está unida a Jesus. E a missão dela é essa, nos dar o Salvador. Vamos ter para com Maria o que já ficou dito, nos números 14 e 39, citando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta dependência. Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela somente. Jesus só mesmo produz outros filhos por meio dela, e só por intermédio dela nos comunica suas graças. Deus Filho foi formado para todo o mundo por ela, e não é senão por ela que é formado todos os dias e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. É que a missão, a Virgem Maria está viva no céu. Jesus também está vivo. Então a missão da Virgem Maria continua. Agora que você está vendo esse vídeo, a missão da Virgem Maria está acontecendo agora. Né? Ela está viva. Né? Jesus também está trabalhando para a nossa salvação. Né? Jesus fala nos evangelhos, né? O meu Pai trabalha, por isso eu também sempre trabalho. Né? Então Deus está ainda trabalhando para a nossa salvação. Como o demônio também está trabalhando para a nossa perdição, né? Eterna. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros do seu corpo neste momento, e só por ela nos dispensa seus dons salvação. e favores. Depois de exemplos tão claros e instantes, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos? E para Eis irmos a algumas Deus. passagens dos Santos Padres que escolhi como prova do que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem-deus e o outro puro homem. De um, Maria é mãe corporal, do outro, mãe espiritual. São Boaventura e Orígenes. Tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. São Bernardo. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer e quanto quer. São Bernardino de Sena. Eras indigno. Lembrando que, como Maria quer, porque a vontade de Maria, da Santíssima Virgem Maria, está toda transformada em Deus.
Então todas as decisões de Maria são pautadas em Deus. Por isso que Deus fala, quando você quer, como quer, você distribui, porque ela sempre faz a vontade de Deus. Então por isso que não é errado que falar a vontade da Virgem Maria está totalmente mudada em Deus, que ela sempre obedece. Por isso que Deus deixa essa liberdade e missão a ela, né, para conduzir o que Deus quer, porque ela é sempre obediente. Então não tem nenhum perigo dessa frase aqui. De São receber as graças Boaventura, divinas. né? Por isso, elas foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. São Bernardo. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-as a Maria, a fim de obtermos por ela o que ele nos quer dar. E também então é um ato de misericórdia de Deus, porque a gente é indigno de receber a graça e a gente pode desperdiçar e acabar não recebendo. Então, por misericórdia, Deus da Virgem Maria, que a Virgem Maria intercede por nós. Então, né, a gente vê Deus é assim, Deus derrama graça. Se a gente não quiser, a gente não recebe. Mas eu posso interceder por alguma pessoa. E aí, se a minha intercessão é de fé e grande, a pessoa recebe porque eu intercedi. Entendeu? É igual os discípulos, os apóstolos. A palavra de Deus não chegou até eles, mas quando os discípulos vão e pregam, chegou pela intercessão dos discípulos, né? Então, isso é até uma graça de Deus para a gente poder receber. Que aí Deus derrama a graça, se a gente rejeita, não tem o que fazer. Mas como a Virgem Maria intercedeu, ele derrama sobre nós a sua graça, porque a Virgem Maria intercedeu. Então a Virgem Maria é como assim, a gente não quis, mas a Virgem Maria pediu. Então a gente recebe mesmo porque Deus está atendendo o pedido dela e não a nossa rejeição e negação. Então olha só que graça. Então Deus faz de tudo para nos salvar, tudo mesmo. Em glória para ele, receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. Por amor a nós. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, a fim, diz São Bernardo, de que a graça volte a seu autor pelo mesmo canal por onde veio. Ut eodem alvel ad laritorem gratia redeat quo fluxit. É o que fazemos por meio de nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de, por nós mesmos, aproximar-nos de sua majestade infinita, e por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, é uma prática de grande humildade, é um auxílio para nós servirmos todas as outras. Uma alma que se eleva a si mesma rebaixa Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se vos rebaixais, crendo-vos indignos de aparecer diante dele e de vos aproximar dele, ele desce, rebaixa-se para vir até vós, para comprazer-se em vós e para vos elevar. Quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem medianeiro, Deus se esquiva e não conseguimos atingi-lo. O soberbo, ele ama a humildade do coração. É a esta humildade que convida esta prática de devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso Senhor, por misericordioso e doce que Ele seja, mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem, tanto para comparecer diante de Deus, como para lhe falar, aproximar-nos dele, oferecer-lhe qualquer coisa, para nos unirmos ou nos consagrarmos a Ele. Artigo 3º. Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Terceiro motivo. A Santíssima Virgem, mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela o faz imergir no abismo de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz. Que Deus é assim, né? Que nem os santos dizem. Com o tanto de abertura que você chega para Deus, vai ser o tanto de graça que você vai receber. Então tem um santo que ele dá um exemplo. Por exemplo, na cachoeira. Tem um potinho que é do tamanho de um dedal, que as costureiras põem no dedo para não machucar quando está costurando. É um desse tamanhozinho. Se você for diante de Deus, a cachoeira é a graça. Aquele tanto de água. Se você for com um potinho, vai encher o potinho, entendeu? Se você for com um copo, vai encher aquele copo por inteiro. Então a graça de Deus é infinita, mas o que faz cada um receber mais ou menos? O tanto de abertura que você tem. Se você for com um balde, vai encher o balde. Se for com aquele galão de caixa d'água, né? Você vai sair com a caixa d'água cheia. Se for com caminhão, pipa lá, vai encher inteiro. Então,
a graça de Deus é derramada completa, mas o tanto que a gente se abre é o tanto que a gente vai receber. Então, por que a Virgem Maria recebeu esse tanto de graça, né? Porque ela se abriu, se entregou a Deus, né? Se abriu a Deus como ninguém. E aqui é o que fala. A Virgem Maria, quem se consagra a ela, é o tanto que ela também responde. Porque é exatamente isso, é o potinho. Você vai com um potinho desse tamanhozinho, por que eu só recebi isso de graça? Porque é o tanto que você deixou aberto para Deus encher. Agora tem a pessoa que vai com um baldezão grandão, ela sai cheia da graça de Deus. Abraça-o de seu amor. Essa é a justiça e a liberdade de Deus, né, de cada um. Comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, aí, etc. Cada um vai recebendo seu penhor, foi buscar. seu suplemento, seu tudo para com Jesus. Como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela. De modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que São João Evangelista diz de si próprio, que ele a tomou como um bem para sua casa. Acept eam discípulos in sua. João, capítulo 19, versículo 27. O discípulo é a isto que recebeu produz na em alma sua fiel casa. uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua boa Senhora. Já não procura como antes o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, pois tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro começa que a agir como filho, e de que ele não dispõe. que pede ajuda e esse à mãe. tesouro Mãe, é o que eu Maria. devo fazer É o para que faz agradar a aproximar-se Jesus? de nosso Senhor, sem receio servil nem escrupuloso, e rezar com extrema confiança. É o que o faz adquirir os sentimentos do devoto e sábio abade Ruperto, o qual, aludindo à vitória de Jacó sobre um anjo, conforme Gênesis capítulo 32, versículo 24, dirige à Santíssima Virgem estas belas palavras: Ó Maria, minha princesa e mãe imaculada de Deus homem, Jesus Cristo, é meu desejo lutar com este homem, isto é, o Verbo divino, armado não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó Domina, Dei Genitrix, Maria et in Fazendo alusão de Jacó, né? Que no lugar que ele estava, lutou com Deus, né? Era o anjo, né? Falando, você não sairá daqui enquanto não me abençoar. E aí passou a madrugada, né? Até amanhã. E aí o anjo, né? E algumas passagens falam que é Jesus, né? Derramou a graça sobre ele, né? Que ali, aí por isso que dizem a passagem, né? Que Jacó lutou com Deus e venceu. É que ele ficou na luta ali da oração, né? Que aí Deus quis, né? Se Deus não quisesse dar a graça, não tem o que fazer. Jacó podia lutar o quanto que quisesse. Mas pela persistência e perseverança dele, Deus falou, toma, né? E aí ele perdeu o ligamento da perna, né? Mancando a perna. Foi como sinal daquela graça que ele alcançou, né? Então é o que fala aqui, né? Eu desejo lutar com este homem, ou seja, o Verbo divino, armado não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Aqui nessa frase fala assim: como Jacó lutou pela oração para receber a graça de Deus, a gente também deseja, entre aspas, né, lutar com Deus para pedir a graça dele, mas pela oração da Virgem Maria, né? Então a gente fala: Virgem Maria, rogue por mim, vou ficar aqui até que Deus me abençoe. E aí Deus fala: então receba a graça, pelo tanto que você perseverou, né? É muito bonito. Rupta mater Dei et omnis, non meis, sed tuis armatus meritis, com isto quão poderoso e forte junto de Jesus é quem está armado pelos méritos da intercessão da digna Mãe de Deus. Forte é para Jesus Cristo, que vence quem está armado dos amorosamente méritos todo, e da intercessão da digna Mãe de Deus, como que, diz como diz Santo Agostinho, venceu Eu leio porque amorosamente estão lendo em latim. Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis a seu Filho. Esta bondosa Senhora purifica, embeleza e torna aceitáveis a seu Filho todas as... Essa daqui é a melhor explicação do que é a intercessão da Virgem Maria, né? Já viu o professor Felipe Aquino dizendo assim, um exemplo, né? Que, por exemplo, a nossa oração é como se fosse uma maçã podre. Por acaso eu tenho uma maçã aqui, né? Uma maçã. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, ó. A maçã, né? Não tá podre, né? Mas a nossa oração, como se fosse a maçã, só que todos os nossos pecados, imperfeições, tudo assim que a gente tem de ruim, apodrece a maçã. Então, a maçã chega diante de Deus totalmente podre, mal cheirosa. E essa é a nossa oração, que vai até Deus, né? E Deus recebe aquela maçã podre, né? Aí a gente já viu, né? Chegar diante de Deus a maçã podre, né? Deus tem que tampar o nariz para receber a nossa oração. Modo de falar, né?
nariz. Deus não tem nariz, né? Mas Jesus tem. E Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E nós somos a nossa criação é modelo de Jesus. Então Deus tem rosto sim, porque o nosso rosto é um modelo de Jesus. Então Jesus tem rosto, tem nariz, tem, entendeu? Tem sim. Porque Deus nos criou ao modelo de Deus. E qual que é o modelo de Deus? Jesus. Então, dentro dessa interpretação, Deus tem nariz, certo? Então Jesus tem que tampar o nariz para tampar o mau cheiro da nossa oração. E aí o que a Virgem Maria faz? Pega essa maçã podre, né? E põe numa tigela dourada, certo? Cheia de flores perfumadas e entrega para Jesus, né? A nossa oração. E aí a bandeja dourada, as flores e o perfume disfarça o nosso fedor da nossa oração. Tanto que desse jeito Deus consegue receber e esse prato, essas flores, exemplo, são os méritos da Virgem Maria. Então uma coisa é o Lucas, eu fazendo pedido para Deus. E aqui está todos os meus pecados, a minha falta de fé, a incerteza, a dúvida, tudo aqui. Então Deus vai ver e vai lá. Essa oração não tem como chegar, né? Está muito fraca a fé, tem muito pecado. Só que a Virgem Maria pega a minha oração e entrega. Aí Deus recebe os meus pedidos e atende por causa da Virgem Maria. Porque ele vê a bandeja de ouro, né? As flores, o perfume e os méritos de Maria. Aí fala assim, então pelos méritos da Virgem Maria, eu vou atender esse pedido que o Lucas fez, mesmo tendo desse jeito, entendeu? Então, Deus recebe a nossa oração pela intercessão da Virgem Maria. E toda essa simbologia, assim, é para a gente poder enxergar e entender, né? Como que é complexo o recebimento de Deus na oração. Mas isso aqui é como Deus sempre usa de parábolas para nós entendermos, né? Essa também foi de um santo, explicando o que é intercessão. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ir a Deus direto, entregar minha maçã podre, ou pedir para a Virgem Maria entregar a minha maçã podre para Deus, do jeito que ela faz o pedido para mim, para nós. Entendeu? Então, é só usar a inteligência, né? Desperdiçar uma graça. Então, por isso que, né, os irmãos evangélicos perdem muito. E é mais fácil para o inimigo lutar, né? Contra quem não está na defesa pela Virgem Maria, pela Eucaristia, é mais fácil bater. Por isso que a gente vê tanta... Não queria criticar, né? Mas tanto assim espalhar, né? Espalhar da fé. Então vamos lá. Vou dizer aqui. As nossas boas obras, porque por esta devoção as damos todas a Ele pelas mãos de sua Mãe Santíssima. Primeiro, elas purifica de toda mancha de amor próprio e do apego imperceptível à criatura, apego que se insinua insensivelmente nas melhores ações. Desde que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas, estas mesmas mãos que não foram jamais manchadas nem ociosas e que purificam... Por mais que a oração nossa às vezes possa estar com fé, ela é manchada pelo amor próprio que a gente tem, né, nas orações. Então, com a Virgem Maria, purifica tudo isso, né? Com tudo que tocam, tiram do presente que lhe fazemos tudo que pode deteriorá-lo ou torná-lo imperfeito. Segundo, ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um Campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha-a no centro de grande e magnífico prato de ouro e apresentava assim ao rei da parte do ofertante. Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Terceiro, da pessoa. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus. Se algo lhe damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e glorificamos, logo ela louva e glorifica Jesus. Hoje, como outrora, quando Santa Isabel a exaltou, ela canta quando a louvamos e bendizemos. Magnificat anima mea Dominum. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Quarto, faz Jesus aceitar essas boas obras, por pequeno e pobre que seja o presente que ofertamos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando apresentamos alguma coisa a Jesus, de nossa própria iniciativa e apoiados em nossa própria capacidade e disposição, Jesus examina o presente e muitas vezes o rejeita, em vista das manchas que a dádiva contraiu do nosso amor próprio, como antigamente rejeitou os sacrifícios dos judeus por estarem cheios de vontade própria. Quando, porém, lhe apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua bem-amada,
tomamo-lo pelo seu lado fraco, se me é permitida a expressão. Ele não considera tanto a oferta que lhe fazemos como sua boa mãe que lhe a apresenta. Não olha tanto a procedência do presente como a portadora. Deste modo, Maria, que nunca foi repelida e, pelo contrário, foi sempre bem recebida, faz que seja agradavelmente recebido pela majestade divina. Eu tava falando ali antes, né? Que nem aqui no Antigo Testamento, né? Deus rejeitou muitos sacrifícios, né? Até o ponto de rejeitar mesmo, né? A parte da Bíblia falar, rejeita as vossas luas novas, né? Os seus cantos, porque eles cantavam e ia roubar, matar, prostituir e depois estava lá oferecendo sacrifício, entendeu? Então, essa às vezes é a oração nossa que chega a Deus. Oração manchada de pecado, né? E eu tô falando isso aqui do pior tipo de oração, né? A oração mentirosa, hipócrita, né? Mas também tem aquela oração que é do amor próprio, né? A gente pede uma coisa, mas tá meio assim. Que nem falou a maçãzinha, né? Ah, tudo que eu tenho é essa maçã aqui. Aí a Virgem Maria orna e Deus recebe e ignora que seja um pequenininho, mas recebe por causa da Virgem Maria, né? Quem tá entregando a bandeja de ouro, as flores. Então, assim, ó, eu aceito, né? Então, o que ia ser rejeitado não é rejeitado porque Maria é que fez o pedido, como aconteceu nas bodas de Caná, né? Não era a hora ainda de Jesus realizar suas obras, mas a Virgem Maria pediu. E aí, porque ela pediu, ele realizou. Então, isso é a teologia mais firme, bíblica, né? Do que é a intercessão da Virgem Maria, né? Ela antecipou a missão de Cristo, né? Então, eu vou ser soberbo de não pedir ajuda? Se até Jesus mesmo falou, não é a hora. E depois atendeu, porque ela colocou a situação diante dele. Então, a Virgem Maria faz isso, coloca nossas orações diante do seu Filho Jesus e pede por nós. E Deus é feliz de atender. Então, isso é misericórdia de Deus, né? Do qual, então, sem a intercessão da Virgem Maria, nossa oração não ia chegar, por mais que Deus queira nos salvar, né? Depende também da gente. Divina, tudo o que ele apresenta, pequeno ou grande. Basta que Maria lhe o apresente para que Jesus o receba e acolha. Conselho valioso é o que dava São Bernardo aos que dirigia no caminho da perfeição. Quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queirais ser rejeitados. Se você quer ser rejeitado, não peça ajuda de Maria. Oferendum tradere cura, si non vis sustinere repulsam. E como vimos, no número 146, a própria natureza não inspira aos pequenos como agir em relação aos grandes? Porque não há de levar-nos a graça a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós, e diante do qual somos menos que átomos. Tendo, além disso, uma advogada tão poderosa, que não foi jamais repelida, tão habilidosa que conhece os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não se esquiva a ninguém, por pequeno e mau que seja. Referirei mais adiante a verdadeira figura das verdades que afirmo, na história de Jacó e Rebeca, conforme capítulo 6. Artigo 4º. Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção, fielmente praticada, é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhecem em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Daí, um perfeito servo dessa amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente, como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que revogue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama Deus com um amor puro e desinteressado e que preza mais a glória e os interesses de Deus que os seus próprios interesses? Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Quinto motivo. Deixa eu voltar aqui, ó. Seja por não saber em que consiste a maior glória de Deus, seja por não a querer. Mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus, e não faz nada sem ser para este fim. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela,
da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Então, o que falou aqui? Eu não sei o que dá mais glória a Deus. Eu não sei esse caminho. A Virgem Maria sabe. Então, logo, se eu entrego para a Virgem Maria, eu quero dar glória a Deus, mas eu não sei. Então, eu entrego para a senhora direcionar para onde dá glória. E ela faz isso. Então, é o que está dizendo aqui. Pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Então, só se eu não quiser que seja dada a glória a Deus, aí eu revogo, falo, é meio que dizendo assim, né? Tudo que você entregar para a Virgem Maria querendo dar glória a Deus, ela vai direcionar da maneira perfeita para dar glória a Deus. A não ser que você não queira. Se você oferecer, né? Fala, não quero. Então, o único jeito de você não dar glória a Deus pela Virgem Maria é você dizendo que não quer, entendeu? Porque se você oferecer, ela vai entregar. Então é meio aqui só lhes dizendo assim que elogiando, né, a intercessão, né? Se você entregar, vai ser entregue, entendeu? Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. Pronto. Esta devoção é um caminho fácil. É um caminho fácil. É um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Dá para ir por outros caminhos, só que é muito mais difícil. Então, é igual que eu estava dizendo, né? Com a Virgem Maria fica muito mais fácil o caminho, né? Dá para você ir também sem a intercessão, mas vai ser muito mais difícil. E como eu disse também, quando chegarmos no céu com a graça de Deus, que é o que desejamos, lá vai estar a Virgem Maria, entendeu? De qualquer maneira, né? Então, por que não pedir essa ajuda que tá aí, né? É como se, por exemplo, eu tô em Minas Gerais, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho um carro que vai me levar lá, tem um avião que me leva. Eu chego rapidinho. Não, eu quero ir a pé. Aí você vai andando pro Rio de Janeiro, entendeu? E tem um avião, né, a jato, que deixa o celular seguro, que no caso aqui, dando exemplo, seria a Virgem Maria. Aí você fala, não quero caminhar sozinho. Vai ralar, vai sofrer, vai passar muita dificuldade, pode ser até que chegue, né? Mas com a Virgem Maria você já estaria lá, mais fácil e mais seguro, entendeu? Então, será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa mãe e senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que, em verdade, este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrém, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que trilharam este caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. A que atribuir, então, dirá algum fiel servidor desta boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer e mais que os outros que não lhes são devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não o suportam. Ou então andam em trevas interiores e em áreas... O que vai dizer é que aqui a pergunta está assim: mas então o Senhor entrega a Virgem Maria, por que eu tenho sofrimento? Por que eu tenho perseguição? Aí vai dizer que, como disse, né, é muito mais difícil o inimigo derrubar alguém que é consagrado à Virgem Maria. Ele vai cair muito mais difícil, e quando ele levantar de novo, as graças estão todas com a Virgem Maria. Então,
Não está dizendo que não vai ter dificuldade, né? Porque Jesus mesmo passou muita coisa, os discípulos também, inclusive até São João com a Virgem Maria, a própria Virgem Maria também teve dificuldade. Mas é diferente, né? Igual, vou usar o exemplo de Minas para o Rio de Janeiro a pé. Uma coisa é eu ir a pé, outra coisa é ir com o avião e ter turbulência no avião. Vai ser uma dificuldade, entendeu? Agora a pé, minha dificuldade vai ser muito maior, fome, cansaço, esperar os dias, entendeu? E tem essa ajuda. Então, por exemplo, no avião vai ter as dificuldades, mas é uma dificuldade que é um caminho que é mais direto, mais firme, mais tranquilo, entendeu? Mais tranquilo que eu digo assim, com mais força, né? Mais direcionado também. Vai ter as dificuldades sim, só que você vai passar muito mais fácil. Porque é o auxílio. É igual caminhar sozinho e caminhar acompanhado de alguém que é forte, que conhece o caminho. E lembrando que tudo isso, a Virgem Maria, é pra gente ter acesso a Jesus, entendeu? Então tem um caminho que eu tô indo para andar com Jesus, né? Outra coisa é eu andar com Jesus com a ajuda de Maria, entendeu? É isso que torna o caminho mais fácil. É o auxílio da Virgem Maria para chegar até Jesus. E tem muitas pessoas que querem chegar até Jesus sozinho. Então é muito mais difícil. Deus ajuda, Deus chama, entendeu? Só que você vai com muito mais dificuldade. Agora, quando Deus chama e você está indo com Maria, você está indo, mas com o auxílio dela. E ela está indicando por aqui, entendeu? Como ela mesma fez, né? Aridez de deserto onde não pinga nenhuma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que eles são tão desprezados? Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os seguidores de Maria, que levam estas cruzes com mais facilidade, mérito e glória. E mais que, onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia, eles não se detêm, e ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente, como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. E creio que uma pessoa que quer ser devota... Como a noz é amarga, né? Só que é confeitada. É como se você fizesse um bolo em volta de uma noz, então a noz que é azeda você consegue comer. Então esse é o exemplo da Santíssima Virgem Maria. A noz vai ser amarga do mesmo jeito. Vai ser confeitar, pôr as coisas ali, vai ser mais fácil de comer. É a intercessão da Virgem Maria. Posso ir comer a noz sozinho ou confeitada, assim, né? A dificuldade está ali, mas ela tem mais sabor, mais facilidade de comer, então eu consigo comer muito mais nozes amargas do que alguém que só vai comer a noz pura, que é o outro exemplo que eu expliquei, né? De andando pro rio ou de você ir de avião. E viver piedosamente em Jesus Cristo e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que torna doces as cruzes, do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência, impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar. Esta devoção é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade e, consequentemente, com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Pois o homem, obediente e submisso a Maria Santíssima, cantará vitórias. Provérbios, capítulo 21, versículo 28. Assinaladas sobre seus inimigos. Estes hão de querer impedi-lo de avançar, ou obrigá-lo a recuar, ou derrubá-lo. Mas apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele, sem cair, sem recuar, sem mesmo se atrasar, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Salmo capítulo 18, versículo 6, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos e em pouco tempo. Por que viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra, e por que esses poucos anos que aqui viveu, passou-os quase todos em submissão e obediência à sua mãe? É que tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. Sabedoria, capítulo 4, versículo 13. Viveu longamente e mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas. Muita coisa interessante aqui que não dá vontade nem de interromper, só de ficar escutando. Embora este tenha vivido mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu longamente porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima para obedecer a Deus, seu Pai.
pois, primeiro, Obedecer aquele a que honra Deus. sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra a Maria sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal. Qui honora Acumula matrem tesouro. quasi qui thesaurisa. Eclesiástico capítulo 3, versículo 5. Engraçado, uma coisa que é importante, né? Você viu, falou assim, pedra filosofal, né? No tempo de São Luís, tem um sentido, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que estar atento, né? Que não compreender o que foi dito no passado com o entendimento de hoje, né? A gente vê ter uns filmes aí, né? Até de religião, bruxaria, essas coisas, né? Que fala da pedra filosofal, né? Então a gente tem um outro entendimento. O que é purificar a mente? É tirar o que é mal e trazer o que é bom. Então ali é como ele usasse o exemplo assim, como se fosse a direção correta, entendeu? Então não confundir pedra filosofal, né? Então é o caminho correto, entendeu? O caminho correto para eu chegar até Jesus. Então eu falei esse exemplo porque no tempo de hoje tem filme, tem coisa que a gente escutou, então é sempre bom a gente ficar atento. Falar, nossa, eu vou ouvir o que isso quer dizer. Então não pegar e falar, isso aqui quer dizer aqui que hoje em dia a gente sabe, né? O pessoal não lê livros, né? Ele lê títulos. E então, né, já está explicado que aí por isso cada um não entende o que está escrito, porque só lê o título, né? E interpreta o título, não lê, né? Segundo, porque conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, senectus mea in misericordia uberi, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. Interpretação do Espírito Salmo Santo. 91, versículo 11. É no seio de Maria que envolveu e gerou um homem perfeito. E Conforme... as leituras não é para eu entender do jeito que eu quero. Eu quero entender do jeito que Deus falou, entendeu? Então tem que pedir o entendimento do Senhor, certo? Igual o Pedro filosofal, tem o filme lá, né? Ou não, quero, o que ele quis dizer? Naquele tempo tinha como se fosse o caminho certo, então tá bom, tio, entendi a mira, o alvo, né? Conforme Jeremias, capítulo 31, versículo 22. Tomei os exemplos de ouro, e que teve a capacidade prata, de conter aquele etc. que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Esta devoção é um caminho perfeito. Esta prática de devoção... Ele fala assim, plenitude de idade de Jesus Cristo, digamos assim, é a santidade, perfeição cristã. Então, se a gente quer alcançar a idade de Jesus Cristo, né? Diz assim, então eu quero ser como Cristo, né? Na salvação, 33 anos, né? Então, quando fala chegar à idade de Jesus Cristo, isso quer dizer, simbolicamente também. Chegar à virtude, né? Imagem e a semelhança de Deus, né? Semelhança de Deus é eu imitar Jesus, né? Então, como eu consigo imitar Jesus? Sabendo o que ele fez, como ele faria e pedindo a ajuda dele para eu poder fazer. Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como se fez isto? Fala assim, nossos pequenos vermes é por causa dos nossos pecados, né? E por causa da nossa rebeldia contra Deus, que é amor, né? Então, por isso fala vermes. Então, tipo assim, fala mais para pessoas mais sensíveis, né? Não levar muito pro coração, né? Chamou de verme, né? Porque quando a gente pecou, a gente traiu o verdadeiro amor que é Deus, né? Então, é nesse sentido de ser verme, né? Podridão. Por isso que existe a confissão, para tirar essa podridão do nosso coração. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que quis enfim vir ao que não é.
e fazer que aquele que não é se A torne Deus analogia ou de aquele Deus que é. veio até nós. E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Aqui é bastante teologia, né? O incompreensível se fez compreender, né? Quando se fez homem. Né? Então toda essa parte que a gente está escutando é São Luís falando, né? Deus perfeitíssimo, imortal, incompreensível, veio até o mundo para que nós compreendêssemos, né? Entendêssemos, e veio por Maria. Então é por isso que eu falei ali, louvor a Maria, que está dando glória a Maria pelo sim que ela deu, e a glória que a gente dá a ela é pelo que Deus fez nela, né? E também, ao mesmo tempo, Jesus se fez homem nela, né? E é obediente a ela, né? Então, dando glória a ela por ser obediente a Deus, e Deus glorificando, obedecendo-a. Então, é um ciclo, assim, de glória. E aí, também fala ali do mistério da Santíssima Trindade, né? E Deus que sempre era, né? Sempre é, na verdade. Deus é, né? Sempre existe, nunca vai deixar de existir. Entrou no tempo, né? Que é a nossa vida, o começo e o fim, né? E foi falando tudo isso, é o que está dizendo aqui. Então aqui é bastante dando glória a Deus pela sua onisciência, onipotência e onipresença, e dando louvor à Virgem Maria pelo que ela é, pelo que ela respondeu a Deus e o que Deus concedeu a ela por causa dessa resposta. Outro sim é por Maria, que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de nos enganar. Ainda que me apresentem um caminho novo para ir a Jesus Cristo. Aí foi uma parte ali para sermos semelhantes a Deus, né? Essa semelhança é o que Deus disse lá quando ele pediu para Moisés escrever os mandamentos, né? Sede santos como o vosso Deus é santo. Então é semelhança, né? Que nem o padre Fábio de Mello uma vez explicou, né? Que a gente é imagem e semelhança de Deus. Imagem, né? Como eu falei antes do nariz, imagem é graça, entendeu? É a graça. A gente é a imagem de Deus. Semelhança é tarefa. Então, a minha liberdade. Eu, Lucas, tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Levantar, abrir a boca, falar. Então, essa é a tarefa, a minha parte de ser semelhante a Deus. Então, tem que obedecer a Deus, né? Seguir o que Jesus ensinou. Agora, a imagem é a tarefa. Nariz, olho, é dom, né? Eu já sou imagem de Deus. Mas para ser semelhança, eu tenho que imitar as ações, né? E ser. Ele fala, que falou a parte para a gente ser semelhantes a Deus. Estão só explicando o que quer dizer isso. Tarefa, né? Imagem é dom. Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir a este, tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Posui immaculatam via meam. Salmo 18, versículo 33. Via ou caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier, em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque, como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. E o mistério da segunda vinda de Jesus, né? Como na primeira vez Jesus veio por Maria, né? No juízo final, quando Jesus virá pela segunda vez, ele também virá por Maria. Maria virá anunciar a vinda do seu Filho, nosso Senhor Salvador. Lá no Apocalipse vai dizer, né? Antes do Senhor vir, uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, ela vai vir antes que o Senhor venha. Né? Então, a primeira Virgem Maria vai vir, e depois vai vir Jesus, para fazer o julgamento final, né? De todos que já nasceram, né? Que já morreram, de todas as épocas, e que vão estar vivos na última hora. Esta devoção nessa hora que os demônios irão para o inferno
eternamente, e os santos, né, ficarão eternamente com Deus, né? Aí nesse dia que vai encerrar a criação, né? Será total. Aí vai ser por isso que chama juízo final. Que aí vai, o que Jesus falou, colocará à direita, à esquerda, e uns serão jogados, inclusive o demônio, no inferno eterno, e os outros virão com Deus. Aí a nova terra, a nova Jerusalém, etc. São mistérios que Deus vem revelando, né? Mas não tem como a gente compreender como será, né? Então viver pra gente estar lá, gente. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática preconizada por mim não é nova. É tão antiga que não se pode, como diz Boudon, em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos. Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontram-se vestígios dela na Igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor e de um modo bem edificante. Pôs a corda ao pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre o altar uma quantia de dinheiro como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. E assim continuou tão fielmente que, na hora da morte, mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Vautier de Birbach, parente chegado dos duques de Lovaina, que aí pelo ano 1300 fez esta consagração à Santíssima Virgem. Esta devoção foi praticada por muitos particulares até ao século XVII, quando se tornou pública. Está dizendo o padre dos que Simão fizeram da essa Ordem da consagração, Trindade, também chamada da redenção dos cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha em 1611 e na Alemanha. A instâncias de Filipe III, obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Royas, a espalhar esta devoção por toda a Espanha e a Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata com piedade e erudição da antiguidade, da excelência e da solidez desta devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Cilícia e na Sabóia, no século XVII. O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo padre Cornélio Alápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre esta devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, e seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando da Baviera, em nome dos congreganistas de Colônia, um pequeno tratado desta devoção. O duque, que era então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar quanto pudessem esta sólida devoção. O cardeal de Beroli, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram e moveram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inventar novidade e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório e serviram-se, ou antes o demônio, por seu ministério, de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande e santo homem só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência e às suas objeções, contidas no tal líbelo, um pequeno escrito em que as refuta energicamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos no santo batismo. E é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca a seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. No livro de Boudon, já citado no número 150, encontra-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção, dos teólogos que a examinaram. Pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem, e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina. Pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele?
Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças, e tão unida e transformada em Deus, a ponto de ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente Olha lá. unida a Deus? Viu? É verdade que, à vista É. de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez, em certos tempos, retardar a união divina. Mas não Maria. Como já disse e direi sempre não sem me Maria. cansar. Uma das razões por que tão poucas almas atingem Tá falando ali falando quem Deus escolheu para ser sua mãe poderia de alguma maneira impedir de ir a Jesus? Então é isso que tá falando ali. plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que eu produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos a Lures, no número 20 e 21. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, senão de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que com Maria é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca, criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito vos comunicará. Pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Nemo cogitatione de repletur nisi per te. Seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente. É esta a opinião. E aqui está dizendo da devoção verdadeira, né? Não da devoção falsa, como a gente já viu, né? Tem as falsas devoções também. Mas da verdadeira é um repelir do demônio mesmo. Vive a verdadeira devoção. De um santo que acrescenta que, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria, sozinha, esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz. Sola cunctas a risis interemisti no universo mundo. E embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom. E isto mesmo não tão facilmente como outro qualquer. Mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomara por verdade. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração. Corde magno et animo volente, segundo Macabeus capítulo 1, versículo 3. Esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e que eu lhe mostro. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil, devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto, que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro, que de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13. Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. 6º motivo. Esta prática de devoção dá às pessoas que a praticam fielmente uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 21. Visto que, por esta devoção, nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira, primeiro, a alma todo escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial.
Sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me de citar uma passagem histórica que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina do convento de Langeac, em Auvergne, a qual morreu em odor de santidade nesse mesmo lugar em 1634. Não tinha ela 7 anos, quando, uma ocasião, sofrendo tormentos de espírito, ouviu uma voz que lhe disse que se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia esta devoção. E tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu-se com ela os rins e a usou até a morte. Depois desse ato, todas as suas penas e escrúpulos cessaram. E ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração. E isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas, que fizeram grandes progressos, entre outros a Monsenhor Hullier, que instituiu o seminário de São Sulpício, e a muitos outros padres e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia, a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse: Felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Tibi servire libertas. Ó Mãe, Artigo servir-vos 7º. é a Nosso próximo liberdade. aufere grandes bens desta devoção. 7º motivo. Essa O que devoção pode causa ainda nos grandes levar a abraçar vantagens esta devoção para são o os grandes próximo. bens que por ela receberá nosso próximo. Pois praticando-a, exercemos para com ele a caridade de uma maneira iminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório, o impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações seja, até na hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? João, capítulo 13, versículo 35. Não é este o meio de converter os pecadores sem temer a vaidade e de livrar as almas do purgatório sem fazer quase nada mais do que aquilo a que cada um está obrigado em seu estado? Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. Bem infinito, maior que criar o céu e a terra. Como a gente já explicou em outro vídeo, né? Valor impetratório e satisfatório. E também, não tenho certeza, mas fala essa parte de entender quando, por essa prática, se livra apenas uma alma do purgatório durante toda a vida. É igual o santo diz, não lembro o nome do santo da Igreja Católica, e aí ele explica, né, que uma alma do purgatório é a maior misericórdia que você pode fazer, porque, por exemplo, quando você ajuda alguém com fome, é uma misericórdia grande, um ato de caridade. Só que a pessoa ela pode pedir comida, né? E na alma do purgatório ela não pode pedir mais nada, então ela não tem como se ajudar. A pessoa que está pedindo comida ainda pode, então ajudar ela é bom. Só que falar ajudar a alma do purgatório é uma caridade maior, porque ela está esperando ali o tempo para ela ir para o céu e você adianta isso. Então, quando você reza uma alma do purgatório vai para o céu, você entrega o céu para uma pessoa e para alguém que não podia rezar por si mesmo. Então, é uma caridade até maior do que você ajudar alguém que está passando fome. Passando fome é uma das maiores caridades que a gente pode fazer na Terra, entendeu? E maior que essa é pela alma do purgatório. Então, só para mostrar o valor, né, de cada. Então, quando você puder, ajuda quem está com fome, sim, que é uma caridade, uma das maiores que tem, né? Você salvar uma vida. E a do purgatório é uma maior ainda, porque você ajuda quem não pode se ajudar e ainda abre as portas do céu para essa alma, né? Então, que vai dizer que se a consagração inteira que você fizesse na vida da Virgem Maria fosse para salvar uma alma do purgatório, já valeria tudo. Pois que dar a uma alma a posse de Deus. Toda. Mesmo que por esta prática não se livrasse mais que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? É preciso para notar salvar ainda uma que alma do nossas boas purgatório obras, já valeria a passando pelas pena mãos fazer de essa Maria, consagração. recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que A damos oração pela da Santíssima Virgem Maria Virgem sem também vontade própria e por uma intercede na desinteressada oração pelas caridade almas do torna-se, purgatório. em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia.
e há de verificar-se à hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento! Que glória na eternidade! Artigo 8º. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. 8º motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham. Esta infelicidade provém, como já o demonstrei, conforme os números 87 e 89. De que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por esta devoção, confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos, tomando-a por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemos-lhe como um bom filho à sua mãe: Depositum custode. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Isto é, minha boa mãe e soberana. Reconheço que até ao presente, muito mais graças tenho de Deus recebido por vossa intercessão do que mereço. E minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou para conservá-lo em mim. Adolescentulus samergo et contemptus. Salmo 118, versículo 141. Recebei em depósito tudo o que possuo, e conservai-mo por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. É o que diz São Bernardo para inspirar-nos esta prática. Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto de salvação. Ipsa tenente no coruis, ipsa protegente no metuis, ipsa dulce no fatigares, ipsa propitia pervenes. O mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta não diminua. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que Nosso Senhor castigue os pecadores. Virgo non solum in plenitudine sanctorum detinetur, sed etiam in plenitudine sanctos detainet. Ne plenitudo minuatur, detainet virtutes ne fudiant, detainet merita ne perent, detainet gratias ne fluant, detainet demons ne nocent, detainet filium ne peccatores percutia. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel, que por sua fidelidade a Deus repara as perdas que Eva, infiel, causou por sua infidelidade, e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso, um santo a compara a âncora firme, porque os retém e impede de sossobrar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não se firmarem nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. Animas ad spem tuam sicut, ad firmam coram ligamus. Foi a ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros, com o fito de perseverar na virtude. Felizes, mil vezes felizes, os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados os que nela buscam abrigo como na arca de Noé. As águas do dilúvio de pecados que afogam tanta gente não lhes farão mal, pois qui operantur in me non peccabunt. Os que se guiam por mim não pecarão. Eclesiástico capítulo 24, versículo 30. Diz ela com sabedoria: Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe e virgem fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais à sua palavra. Fidelis permanet se ipsam negare non potest. E que ama aqueles que a amam. Ego diligent me diligo. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os por uma grande abundância de graças de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre por pura caridade tudo o que lhe entregamos em depósito, e desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, a guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa a quem eu confiasse 1000 escudos seria obrigada a guardá-los para mim, de tal modo que se por sua negligência meus 1000 escudos se perdessem, seria ela, com justiça, a responsável. Mas isto não acontece, pois Maria, a Virgem fiel,
jamais deixaria se perder por sua negligência o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Pobres filhos de Maria, extrema é vossa fraqueza, grande vossa inconstância, viciado o vosso íntimo. Sois, eu confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais por isso a coragem. Consolai-vos, regozijai-vos, eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vosso ouro e vossa prata nos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. Cofres por demais exíguos e fracos, e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos manchados e infeccionados pelo pecado. Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda, e a água ficará contaminada. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tonéis, que já contiveram vinho ordinário. Ficará estragado e o perdereis. Embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido, como vós sois. Porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios que buscam e espreitam noite e dia o momento próprio para o ataque. Estragareis, com o mau odor do amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, tudo o que Deus vos dá de mais puro. Depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Va spirituale, va honorabile, va insigne devotionis. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual, e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável, e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como uma torre de marfim. Oh, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. Ele é todo de Maria e Maria é toda dele. Pode dizer afoitamente com Davi: Haec facta est mi. Maria foi feita para mim. Salmo 118, versículo 56. Ou com o discípulo amado: Acepia mimea. João capítulo 19, versículo 27. Eu a tomei como toda a minha riqueza. Ou com o próprio Jesus Cristo: Omnia mea tua sunta, et omnia tua mea sunta. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. João capítulo 17, versículo 10. Se algum crítico ao ler isto achar que falo exageradamente e por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal, que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo, que não pode receber o Espírito Santo, ou ainda por ser orgulhoso e crítico, que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, João capítulo 1, versículo 13, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam, e é para elas, afinal, que eu escrevo. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e a mais generosa de todas as puras criaturas, não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. E por um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi, isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. E por conseguinte, se uma alma se lhe entrega sem reserva, ela se dá a esta alma também sem reserva. Se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente, com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga. Pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Spemem tuam habens odei para servabor. Defensionem tuam possides, non timebo. Persequar inimicos meos et infugam vertam. Habens protectionem tuam et auxilium tuum. Nam tibi devotum nes, est arma quedam salutis que Deus, his dat quos vult salvos fieri. Sermo de Annunti. Capítulo. E aqui a gente termina, né, o capítulo 5, né? E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou no formulário algumas coisas específicas, né? E quando receber a gente responde, né? Então Deus abençoe e vamos para o próximo capítulo.